Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Hangout da Remada, diretamente transmitindo hoje num lugar especial, porque a ocasião é especial. Estamos aqui no Bar Açaí da Tolentino Filgueiras, em Santos, que nos ofereceu o espaço aqui. Aliás, quem não conhece, faça um convite para vir. Quem estiver visitando Santos para ver a volta à ilha, dá um pulo aqui no Bar Açaí da Rua Tolentino Filgueiras, no Gonzaga, em Santos, que é um bar muito legal, tem tudo a ver com a nossa tribo. O dono é o Lucas, amigo meu de muito tempo, pega onda também, rema, então tá tudo em casa aqui. Hoje a gente vai estar com essa pessoa especial aqui, o Fábio Paiva, dispensa apresentações, é o cara que a história se confunde com a história da canoagem polinésia brasileira e é o homem por trás da lendária já, porque não, prova Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas. 75 km de remada, revezamento, é um dos maiores desafios do mundo de canoa havaiana, acontece todo ano aqui em Santos, está na sua 16ª edição, ou seja, 16 anos de prova, não é pouca coisa não. Hoje aqui com a gente tem a presença do Jefferson Sestaro, que também é um cara bem conhecido, né? Ele tem o blog, o site dele, o Sestaro. Ele já há muitos anos cobre canoa polinésia e também canoagem oceânica. O Sestaro tem um trabalho dele frente à Confederação Brasileira de Canoagem, diretor técnico, tá certo? Isso aí, tá. Supervisor, né? Supervisor da canoagem oceânica no Brasil. Ele está envolvido aí com todos os eventos. É um cara que conhece muito a história da canoagem, tanto polinésia como a canoagem oceânica. Aqui no nosso outro lado a gente tem o Fábio Maradei. O Fábio Maradei, para quem não sabe, foi um cara que escreveu, acho que o primeiro livro sobre canoa havaiana no Brasil, né? 10 anos de sucesso. Esse livro, inclusive, tem ele online, você consegue ler. Ele é ricamente ilustrado também, com fotos do Ivan Sort, que é um baita fotógrafo. Esse livro, assim, é leitura obrigatória para quem quer saber mais sobre a história da canoagem polinésia. O Fábio, que é jornalista, ele é assessor, já foi assessor de imprensa de um monte de atleta, do Santos Futebol Clube, do Neymar, atualmente está trabalhando com o Gabriel Medina, entre outros aí. Bom, quem está no meio conhece o Fábio, não precisa nem falar muito, né? E por fim, mas não por menos, né? O nosso grande amigo João Castro também, que eu fiz questão de... agradeço muito a presença que está aqui. O João também é um cara pioneiro da canoa polinésia, da canoagem oceânica, aí vai trazer para esse hangout a visão não do jornalista, não somente do jornalista, mas a visão do organizador de evento, quem está do outro lado ali também. João, claro, todo mundo sabe, a alma do Aloha Spirit Festival, né? E ele veio aqui, agradeço muito, aceitou o convite para participar desse hangout com o mestre Fábio Paiva. Então, o hangout vai funcionar, a gente vai fazendo as perguntas em roda, né? Começa comigo, aí vai o Sestaro, o Maradei e o João, só para você não se perder aí de casa que está nos acompanhando. Eu vou começar então fazendo uma pergunta para o Fábio Paiva, só que para a gente ter uma noção de quem é o Fábio Paiva, porque muita gente associa o nome do Fábio Paiva à canoa havaiana, polinésia, não por acaso, né? Só de volta à ilha já são 16 anos, mas o Fábio, ele vem desde a canoagem, desde os primórdios da canoagem no Brasil. Ele, desde a década de 80, né, Fábio, tá aí nessa estrada de canoagem e foi campeão brasileiro. Ele ficou 14 anos invicto na canoagem. Então, assim, o cara é um monstro e às vezes a gente vê o Fábio e organizador de evento e se esquece do Fábio atleta. Então a minha primeira pergunta para você, Fábio, primeiramente muito obrigado, é uma honra ter você aqui participando do Hangout. E o que eu queria perguntar para o Fábio é o seguinte: com toda essa bagagem da canoa, né, canoagem oceânica, a canoagem, de repente a canoa havaiana entrou na tua vida e você virou sinônimo de canoa havaiana também, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como foi o impacto da canoa havaiana, como isso transformou a tua vida, principalmente a canoa C6, né? Você remava ali individualmente, de repente
essas canoas de 6 remadores. Como foi a entrada da canoa havaiana na tua vida? Legal, Lu. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer o convite. Você parabenizar pelo grupo de excelência que você trouxe aqui hoje, né? São pessoas que eu respeito muito, cada um dentro do seu trabalho de massificação ao esporte, né? Bom, eu venho de uma família de atletas. Meu pai e minha mãe foram campeões brasileiros de natação, então eu tive a felicidade de ter dois pais loucos que me levaram para esse mundo de aventura, né? Para você ter uma ideia, eu com 5 anos de idade, a minha irmã com 4, a gente fazia travessia nas costas deles, nadando travessias de 3 quilômetros, de um lugar para outro, de um lugar até uma ilha. Então, eu vivi nesse mundo de aventura com eles. E, lógico, o fato deles quererem que eu me tornasse um nadador, isso acontece com qualquer pai, né? Querendo fazer o esporte que eles praticam. Mas eu não me identifiquei, não que eu gosto da natação e tudo mais, mas na época existia aí uma certa cobrança para que das pessoas que conheciam eles ainda, que o filho fosse, nossa, cara, o cara é um talento. E não era bem assim. Eu pratiquei karatê, dei aula de karatê, e numa contusão que eu tinha que ficar com a minha perna imobilizada durante uns 6 meses, eu conheci a canoagem. Assim, de repente comecei a experimentar e eu falei, cara, isso aí é um negócio incrível, porque te leva para a natureza, te leva para fazer essa troca, né? E essa troca de energia com a natureza é um negócio incrível, que contagia qualquer um. Aí nesse momento eu comecei a descobrir uma prova que ia ter em Santos, um festival brasileiro, e aí eu falei, eu vou entrar. E quando eu entrei, eu já vinha já com um preparo físico, já do polo aquático, eu estava fazendo polo aquático, do karatê, e treinando sozinho, né? E aí quando eu participei da prova, caramba, foi uma surpresa, eu ganhei. E aí foi uma surpresa para todo mundo, porque os cariocas eram fortes nessa época e falaram, poxa, caramba, de onde você surgiu, né? E aí dali em diante eu comecei a entrar em todas as provas, né? Fui o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha internacional, fui no Campeonato Sul-Americano no Uruguai, e aí começou essa paixão incrível por esse esporte, né? Que, na realidade, quando você entra num caiaque, você acaba vestindo o caiaque, e o caiaque passa a ser uma extensão do seu corpo. Quando você descobre essa interação com a natureza e tudo, é um negócio que realmente não dá para parar mais, e é inexplicável. Começou a mudar totalmente o sentido da minha vida, eu comecei a ser um cara muito mais calmo, uma pessoa muito mais ligada a outros valores, né? As noções de valores. E aí, por incrível que pareça, eu estava concentrado, eu ia disputar um mundial dentro do vulcão em Sanabria, na Espanha, e eu estava numa concentração e vi na TV, era a prova de Molokai. Cara, aquilo pra mim era uma loucura, porque quando você gosta muito de um esporte, o que você quer? Você quer levar teus amigos todos para lá. E eu senti uma dificuldade de levar meus amigos, porque o que existia naquela época? Os caiaques cabinados, que eram chamados caiaques surfinhos, né? Então como é que você coloca um amigo, por exemplo, de 100 quilos dentro de um barco que a boca é desse tamanho? Então eu tinha essa dificuldade de colocar as pessoas, porque primeiro eles tinham medo de ficar preso dentro deles, né? A posição de você estar com o tronco a 90 graus, com a perna esticada, não é uma posição muito confortável. Então é muito complicado você levar os amigos para isso. Como eu vou ficar preso dentro disso? Não, eu tenho medo. Então era assim, um negócio, por incrível que pareça, era uma cultura náutica, não era difundida a cultura náutica, né? E aí quando eu olhei a prova, né, com a canoa havaiana, um monte de gente, eu falei, cara, é isso aí. Eu vou colocar, o primeiro sentimento que eu tive eu vou colocar os meus amigos juntos e sob minha proteção. E vamos brincar. Um domingo,
mas você leva a tua esposa, eu levo a minha esposa, tu leva teu filho, eu levo meu filho, nós estamos remando e elas estão fazendo amizade, daqui a pouco elas estão combinando de remar junto, e aí eu acho que isso integra bastante, e aí faz criar essa mágica da canoa havaiana, que eu acho que agora não foi um modismo, né? Foi uma coisa que veio para ficar. Legal, que bom. Então, só para finalizar esse tema, né, comparando aí com a Oceânica, eu acho que explicou bem, me deu uma boa percepção, e acho que até o cara da equipe lá que queira treinar sozinho pode ir para a canoagem oceânica para aprimorar um pouco seus movimentos e tal, e acho que as duas modalidades são irmãs, acho que tem que caminhar juntos, que é o que vai engrandecer eventos e diversas outras coisas aí que só traz benefícios para nós. Sabe o que acontece, Sérgio? Na hora, quando eu comecei a canoa havaiana, né, eu estava bem na canoagem, a gente sente um certo ciúmes, né? Então, agora o cara não quer mais saber da canoagem, agora o cara está na canoa havaiana, e daí quando você vai para a canoagem, a mesma coisa com a canoa havaiana. E é que nem você falou, as coisas elas têm que andar paralelas, né? O stand-up, a canoa havaiana, o surf ski, quer dizer, cada um vai se identificar com alguma modalidade, e tá tudo na água, tudo no mesmo habitat, né? E Fabião, você falou que a canoa está consolidada, né? Mas lá atrás, aquele primeiro evento que você citou agora há pouco, era um evento pequenininho, era de poucos metros, na ponta da praia ali, o pessoal já achava um grande desafio, mas naquela época, você chegou a imaginar que um dia você ter 38 canoas largando simultaneamente, uma prova com atletas de vários estados, pessoal vindo até de fora do país, você achou que nas suas sonhos de 38 canoas largando juntas? Não imaginava nem que pudesse chegar da forma que chegou, eu pudesse estar vivo para ver isso acontecer. É uma coisa assim, eu vejo, às vezes que eu passo na Avenida da Praia, eu vejo na ciclovia, bicicleta, pessoas com idade, com remo nas costas, quer dizer, você vê hoje, você vê qual é a modalidade que você consegue colocar na canoa, o pai, o avô, o neto, o filho, você não vê, e você pode praticar igual para igual, porque estamos literalmente no mesmo barco, e você consegue ter o teu avô que não rema tanto, mas de repente está lá e está andando na mesma velocidade, porque ele está dentro, né? Então você consegue interagir com família, com amigos. Eu realmente, assim, eu não imaginava, né? Eu digo assim, as coisas elas têm que ser colocadas com o coração. Primeira coisa que eu deslumbrei quando eu bati o olho na canoa havaiana, lá na Espanha, a primeira coisa que eu pensei naquele momento preciso trazer isso para o Brasil para que eu possa colocar os meus amigos e a gente ir curtir, a gente ir brindar. Esse foi o primeiro pensamento. Eu acho que se eu tivesse visto alguma coisa e falasse assim, cara, isso aí vai me dar dinheiro, com certeza não seria alguma modalidade, alguma atividade que hoje eu estaria fazendo que daria esse sucesso todo. Eu acho que a gente tem que se dedicar um pouco pela percepção, né? Que você coloca o coração, a emoção e fala assim, cara, isso é muito bom. Eu acho que esse é o grande resultado. Eu fico muito feliz quando eu vejo um Aloha do formato que está hoje, né? Todo mundo, uma festa, reúne um monte de gente, com várias modalidades esportivas, porque eu sou um amante do mar. Então, qualquer atividade que eu veja que esteja relacionado ao mar, eu sou um apaixonado, seja natação de águas abertas, seja de stand-up. Tá no mar, eu acho que isso é uma coisa fantástica. A minha ligação com o mar é o que me fez me apaixonar por essas modalidades. Vamos lá, minha vez. Prazer estar aqui. Fábio, eu vou fazer perguntas para você relacionada à organização ou especificamente a provas. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava pensando nas perguntas é a seguinte. Eu me lembro de uma professora minha na pós-graduação que falou assim, observem as tendências. Tudo aquilo que começa a despontar como tendência, quem entra primeiro é quem colhe os melhores frutos. Quem é um pouquinho mais covarde vai entrando depois que o primeiro se deu bem, é quem vai colhendo os outros frutos que restam, né? Na verdade, a Volta à Ilha de Santo Amaro, ela entrou antes de qualquer sinal de tendência, né? Não havia uma tendência de provas de longa distância naquela época. Hoje você tem volta a diferentes ilhas, prova lá em Salvador e etc. A minha pergunta é a seguinte, mesmo não sendo uma tendência naquela época, o que motivou você a criar essa prova e sustentá-la até se tornar uma tendência, ou seja, anos depois? Então, João, é uma boa pergunta, porque assim, eu sinceramente, eu fiz uma coisa que eu falei assim, poxa, eu gostaria, eu sempre fui um apaixonado por longa distância. E assim, como era um treinamento de costume, eu fazia a volta à Ilha de São Vicente, que é uma ilha com
puta, muito lixo lá atrás, infelizmente, muitas palafitas e tal. E a volta a Santo Amaro, que é uma ilha vizinha nossa, né? Nós somos ilhéus, nós moramos numa ilha de São Vicente. Nós temos em frente a ilha de Santo Amaro, que é a ilha do Guarujá. E a gente fazendo as remadas, eu falei assim, cara, mas que lugar legal, porque você tem algumas praias, as praias do Guarujá são belas, né? Com um recorte fantástico. Depois você entra no canal da Bertioga, você tem outros trechos, que é água parada, trechos sinuosos. Pô, é um negócio bem dinâmico. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, cara, vamos criar uma prova de longa distância, mas era uma coisa que eu gostaria de fazer. E não uma coisa que eu falasse assim, poxa, cara, eu vou tornar isso uma volta com 38 equipes. Eu jamais pensei nisso, né? Porque nós começamos com 7 equipes. E sempre, todos os anos, eu vou te falar a verdade, eu pensava e falava, é o último ano. Porque é uma loucura. Você sabe disso, você é um organizador de prova e organiza muito bem. Você sabe que para vender uma prova nesse sentido, imagina só, eu vou te abordar como um possível patrocinador. Eu vou falar, João, olha, eu queria que você me patrocinasse uma prova que é maravilhosa, velho. Quanto tempo a minha marca vai ficar exposta? Não, vai ficar o dia todo, né? Porque você larga e depois dá a volta e depois chega no mesmo ponto, beleza. Vai ficar o dia todo, E qual é o ponto auge, né, do evento? Bom, o ponto auge eu tenho que ser sincero. A largada dá quando todo mundo está dormindo e a chegada dá quando todo mundo já foi embora. É a realidade. Como é que eu vou vender um evento desse? É muito complicado. Então, o que acontece? A gente tinha que organizar ele com as inscrições e colocar do bolso, porque tem que ter barco de apoio, tem que ter uma estrutura, tem que ter um preventivo, tem que ter um emergencial. E é muito complicado, porque você vai organizar o evento e você é precursor do evento, você pensa, pô, se der legal, tudo bem, fez o que você deveria fazer. Mas se der errado, não é só o meu evento, é o esporte que vai para baixo. Então, cria uma responsabilidade muito grande. Então, eu pensei, aos poucos foi aumentando, mas foi um momento, João, vou te falar, foi meio na unha, liga para as pessoas, pô, vamos fazer parte, pô, vamos embora. Se eu te falar, mais ou menos, quando eu acho que vingou, eu acho que eu tive certeza que vingou apenas há 3 anos atrás. Pensa que é muito tempo? Apenas há 3 anos atrás eu falei assim, eu acho que agora vingou. Que foi na faixa de 31 equipes, né? Que eu falei, agora vingou, porque o esforço foi diminuindo. O que eu acho que aconteceu o esporte muito novo, as pessoas novas, sem experiências, e criam medo da prova, por ser uma prova longa. Não, eu não estou ainda preparado para isso. Não, eu vou treinar porque o ano que vem eu vou participar. O que aconteceu com as equipes foram isso, elas foram treinando, participando do Aloha, participando de todas as provas que existem, criando esse costume de remar todos os dias, de estar motivado, porque ter prova motiva as pessoas a treinarem, então elas se sentem treinadas. Se eu faço uma prova por ano, a tua prova ajudou muito, porque você vê que as pessoas mantêm-se treinadas devido aos objetivos. E, isso faz eu captar pessoas que vêm treinadas e falar assim, esse ano eu tenho condição. Porque eu participei do Aloha, peguei uma colocação, porque eu participei disso aqui, porque eu já estou remando, porque eu treinei uma longa e fiz isso. Isso ajuda, né? Um ajuda o outro. E eu acho que foi um grande lance isso. A corrida de aventura também, porque a corrida de aventura, as pessoas se colocam, entram numa prova sem ter a certeza que vai terminar. E é esse o objetivo da Volta a Santo Amaro, você criar uma prova que as pessoas tenham consciência de que muito provável que não consigam terminar. Mas elas se prepararam, elas começaram a criar mais coragem nesses anos todos. Eu acho que aos poucos e vai aumentando gradativamente, tanto é que a gente vai aumentando o número de vagas aos poucos, né? Então eu acho isso. Hoje nós temos aí 38 equipes, eu fico muito emocionado. Vamos ter aí provavelmente uma largada histórica e de uma prova que começamos com 7, né? Pessoal, é o seguinte, a gente está tendo um probleminha técnico com a imagem que ela está na lateral. Vamos dar uma pausa nesse live. Em 1 minutinho a gente já volta com outro live para tentar arrumar a imagem, tá? Tomar uma aguinha também. Vamos fazer uma pequena pausa agora para uma próxima rodada de perguntas e já vamos arrumar esse probleminha aí, tá? Então
Não sai daí da nossa página no Facebook, que daqui a 1 minutinho a gente já volta, tá ok? Aloha! Estamos ao vivo de novo. Pessoal, para gravação ao vivo é isso, né? Internet, infelizmente, a gente veio ontem aqui, fez um monte de teste, tá tudo perfeito, agora estamos tendo oscilações, né? Mas voltamos. Bom, tava conversando no bloco anterior com o Fábio Paiva, né? E pedi para que ele falasse de dois aspectos desses 16 anos de volta à Ilha de Santo Amaro. Primeiro, eu queria que ele dissesse o que aconteceu, que ele falou nunca mais. Aí ele contou o episódio aí do barco, do navio que estava saindo do porto, bem na largada, que foi show de horror ali, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave. E aí as lições que ele aprendeu com isso. Agora eu pergunto pro Fábio, né? Um episódio ao contrário, uma coisa que você se lembra que, putz, é isso, cara, que mais te marcou, assim, se é que dá pra pegar um episódio, né? Então, são vários, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, sabe uma coisa que aconteceu alguns anos atrás? Eu ia suprimir a categoria feminino, porque eu não achava que ia vingar, porque é uma prova que depende de muita logística, de muita preparação, muita estratégia. No começo, assim, o uniforme não essa prova. A gente tem umas mulheres, que é um exemplo de raça, de força, de determinação, que vão pra prova com tudo, que, cara, aceita sentir dor e encara qualquer uma. Eu, admiro muito hoje eu ter, assim, insistido nessa categoria de ver a mulherada forte que vem para essa prova, cara. Essa é uma das coisas que me deixa muito feliz. E cada vez mais mulheres, né? Cada vez mais mulheres, cara. A gente chega a 35% da prova com mulheres. E eu vejo que, assim, o nível da prova são mulheres que chegam mesmo para competir, para completar. São mulheres que vêm, assim, para se divertir também, sabe? Sim. Então, nada é diferente, sabe? Não é tempo ruim, vambora. O barco quebrou, vambora, e continua sozinha, como aconteceu uma equipe de Floripa, o barco quebrou, elas continuaram sem apoio de terra, sem apoio de água, sem se alimentar, e foram até o final, sem troca, né? Então é incrível, cara, impressionante. Legal, acho que até pegando o tema aí que a gente está falando do feminino, né? Eu queria tocar um pouco num outro paralelo também da VAA, que é o Dragon Boat, né? Você fez recentemente um trabalho com as mulheres, Kaora, se não me engano, o nome da ação, uma ação muito bacana, por sinal, quem não conhece, procurar um pouco aí no Outubro Rosa, né? E diversas outras ações. E aí a minha pergunta é nisso aí, né? Você sempre um passo ali à frente das tendências, do que a gente vai emplacar, né? No esporte canoagem, você trouxe o Dragon Boat para o Brasil, né? E no início, Santos, por ser uma região de mar, eu acho que apesar de algumas tentativas, ainda não conseguiu emplacar, e eu queria saber de ti o que talvez falta para essa modalidade que hoje já está no nível mundial, dentro da Federação Internacional de Canoagem, o que a gente falta para conseguir, junto com a VAA, alavancar o Dragon Boat aí no Brasil como esporte. Então, Jefferson, assim, o Dragon Boat, engraçado, eu trouxe o Dragon Boat em 2009. O objetivo de trazer o Dragon Boat era assim, a mesma coisa, o espírito da canoa havaiana. Eu falei, se com 6 pessoas é bom, com 22 deve ser ótimo, né? Então, para quem não conhece o Dragon Boat, é uma embarcação chinesa com 22 pessoas. Não tem, é mais larga, então tem 10 remadores de um lado, 10 remadores do outro, um de pé atrás no leme, dando a direção, e o outro na frente, voltado para todo o time, numa cadeira, um pouso mais alto, no tambor, dando ritmo. Quando eu vi isso, aliás, quem me citou, quem me falou sobre o Dragon Boat, cara, foi um técnico que eu admiro muito, que teve no Brasil, que é o Xiswa, que é um técnico de canoagem olímpica, e fiz muita amizade com ele. Ele falou, Fábio, cara, é uma tendência lá fora, o Dragon Boat é uma coisa que está crescendo, um dos esportes náuticos que mais cresce, e ninguém conhece no Brasil. Eu fiquei com isso na cabeça, e
comecei a olhar, a tentar procurar um pouco mais sobre isso. E a gente estava até pensando em trazer junto. Infelizmente ele saiu do Brasil, né? E foi para outro país. E eu acabei trazendo de novo. E acabei trazendo 3 Dragon Boats meus. E, cara, sem saber se era um esporte que ia ser bom para nós, né? Eu falei com o pessoal lá, falei, mas como é que tá? Como é que é a prova aí? Não, aqui eu tô vendo uma prova de Dragon Boat, como é que é? É mexido? É mexido, tem bastante vento. Cara, era mexido nada, né? Então, quando eu trouxe para cá, eu coloquei no mar, a gente fez aí o primeiro lançamento no Brasil, né, Marada, de Dragon Boat, e foi legal, porque a sorte também sempre me acompanha, graças a Deus. O mar estava liso aquele dia, a gente colocou, sei lá, 28 equipes, um negócio bem interessante. Mas não é um esporte para mar. Mas veja bem, o Brasil, cara, ele é um lugar, cara, que você olha a condição hidrográfica do país, ela é excelente, cara. Tem lagos, tem rios parados, você tem lagos dentro de uma cidade, quer dizer... Então eu acho que o Dragon Boat ele vai entrar nesse sentido de entrar nessas competições de água parada, porque por incrível que pareça, assim, o Dragon Boat é a única embarcação que não foi criada por uma necessidade. Todas as embarcações foram criadas por uma necessidade da caça, da pesca, e o Dragon Boat ele foi criado exclusivamente por ser festivo. É uma embarcação festiva e é muito legal, por isso que ela é a oficial do câncer de mama, né? Então eu acredito muito nela, vamos ver. Bom, que esteja num período de incubação e que cada vez mais alavanque, principalmente com as ações sociais aí, que eu acho que é muito, muito legal. Beleza, até uma novidade eu vou contar agora. Opa, uma novidade agora conseguimos nova, um spoiler, já né? que você Breaking falou. news. Opa! Não, nova, ninguém sabe ainda. Nós estamos desenvolvendo um Dragon Boat mais para mar agora. Olha aí, né? que legal. Então, dentro de um mês deve estar chegando o primeiro, show de bola. que a gente fez um alinhamento lá em Paulo Afonso com um amigo italiano que também já praticava Dragon Boat, e eu achei muito interessante porque ele nacionalizou o Dragon Boat e a gente deu uma melhorada agora, que é o Carranca Boat, cara. Olha aí, tá vendo? Eu Então, falei no começo, o Fábio é um cara que tá sempre um passo à frente aí das tendências, não estava errado. Já. Legal, que bom, obrigado por compartilhar. Fabião, voltando agora para a disputa de sábado agora. Você falou agora há pouco tem muita gente que vem para a prova, não conhece o que é a prova, não sabe se vai terminar, tem muita gente nova fazendo, e não tinha como não ser 38 canoas largando, e isso acaba incentivando muita gente nova a participar. A gente sabe que a gente vai ter cerca de 700 pessoas no mar, entre atletas, apoio, comissão técnica, tudo envolvido. Questão de segurança. Mas o que você planejou para uma prova desse porte, 700 pessoas no mar, um bloco um bem longe do outro, as canoas, tem algumas canoas que fazem para 6 horas, outras fazem para 7, outras para 9 horas. Como é que você planejou? Tem o corte, tem os barcos de apoio, como é que é a questão de segurança da prova para quem não conhece? Marada, eu acho que você lembra bem de uma prova que a gente organizou lá na Barra do Una, que a gente teve que abortar a prova, né? Porque existia uma previsão que ia virar o mar à noite, e essa previsão entrou no meio da prova. E aí o que acontece? A gente estava com todos os planos das pessoas de resgates, assim, dentro das embarcações, pronto para sinalizar qualquer situação. E daí o que acontece? Estava começando a entrar, a primeira coisa que aí eu falei, acaba a prova. E aí todos os barcos que estavam lá sinalizaram para as embarcações que estavam, vambora, parta para o plano de fuga. O que é plano de fuga? Plano de fuga é a um lugar onde você consiga entrar em terra, onde você consiga ter segurança. Entrar em terra e você consiga ter resgate, isso por terra também. Então a prova, ela é toda mapeada. Eu acho a característica da ilha, da Volta à Ilha, ela é interessante porque ela tem grandes baías, né? O que me preocupa numa prova são costeiras. Quando você tem costeira, você tem muita ação do backwash, que seria a ondulação batendo na pedra e voltando. Isso cria um certo desconforto na navegação, que é onde as pessoas viram, as pessoas desequilibram a canoa. Então, a prova, a característica dela na parte de mar não abrigado, que é a parte de mar mais aberto, que é a parte onde a gente chama de mar bravo, são umas 4 pontas
interessantes. Nós temos a ponta da Ponta Grossa, a ponta do Monduba, temos uma ponta das Galhetas, depois temos já uma outra ponta já virando para perto da Ilha do Maracujá, já virando pro canal da Bertioga. Entrou no canal da Bertioga, acabou. Trechos água parada, trechos sinuosos, muda totalmente o processo estratégico de cada equipe. Então, nesse trecho, nós mapeamos planos de fuga. Fizemos 4 capacitações de todos os juízes das embarcações que vão em cada embarcação das equipes. Nesse sentido, eles estão preparados, não é para ficar punindo, fiscalizando, porque não é o perfil desse pessoal que vem para cá, do remador, tentar enganar para poder se dar bem, nada disso. Mas esse cara, ele vai me sinalizar o seguinte: tô vendo um cara que estava meio alegre e agora ele está um pouco encostado ali. O que acontece com ele? Ele está passando mal, está com algum enjoo, ele está passando mal. Nisso, o meu juiz, ele já entra em contato comigo, ele já sabe mais ou menos aonde que ele está. Se ele tiver num trecho que vai pegar muito mais bravo ainda, eu vou lá resgatá-lo. A gente tem uma equipe médica, a gente tem paramédico, tem enfermeiro, tem todo o atendimento a bordo para poder cuidar dessa pessoa. Ou colocar no barco, acionar a ambulância e deixar em algum plano de fuga. Se ele vamos supor, no trecho da ilha, ainda estiver perto da praia da Enseada, eu vou resgatar. Mas se ele estiver perto da praia de Poranga, que alguns quilômetros ele já está entrando no canal da Bertioga, eu falo, deixa vomitar mais um pouco que vai passar. Então, tudo isso, todos os staffs e juízes estão preparados para isso. Fora isso, todas as embarcações a gente toma um cuidado para que elas passem a inscrição. Porque na inscrição a gente já identifica a embarcação que tem condição. O que é a condição? Eles têm que atender, numa situação de emergência, todos os que estão a bordo e mais os 6 que estão na canoa e rebocar a canoa. Então isso dá uma certa segurança porque eles têm o autorresgate dele. Logicamente, em qualquer falha, a gente tem o nosso autorresgate também. Mas mudou a situação de mar ou precisa a canoa não tem mais condições de navegar e precisa, ele vai buscar no plano dele qual é o plano de fuga mais próximo de onde ele está. Então, dali ele consegue encostar no plano de fuga, a gente consegue ter resgate por terra. Então, tudo isso a gente pensa assim, muito treinamento. A gente vem nesses anos todos tentando manter, lógico, vai aumentando o número de equipes por ano, mas a gente tenta manter já as pessoas os anos todos. A gente tenta manter o máximo e o que não dá capacidade. Os staffs, a equipe de resgate. Então, inclusive desse ano, no briefing amanhã a gente vai ver, a gente criou um educativo. A gente foi sinalizando e gravando a imagem. Ele vai conseguir durante a prova falar, putz, aquela ponta é uma ponta que tem que tomar cuidado, entendeu? E a gente tem um corte igual na prova de aventura, se a equipe não atingir aquele nível, aquele horário, ela já é cortada porque ela não tem condição mesmo de seguir. Tem que ter, Maradei, porque assim, a gente entende que a equipe que não chegar em 4 horas e meia no canal da Bertioga é uma equipe que provavelmente vai chegar durante o dia. E isso vai dificultar qualquer tipo de ali. Tem que rebocar as suas canoas e seguem diante a chegada. É na questão da segurança e questão do barco de apoio. Cada um é responsável pelo seu barco de apoio, cada equipe. Mas acontecem imprevistos, barcos de apoio que quebram tudo. Como é que você pode prever se uma equipe que está continuando sem barco de apoio é um risco maior? Veja bem, dá pena, né? Porque a gente como organizador, a pessoa fala, poxa, me dá uma água, eu preciso de uma água. E a gente como organizador, a gente não pode dar. Você imagina que é uma prova estratégica. Vamos pôr uma equipe que chega e fala assim, se meu barco quebrar, eu vou levar 5 litros de água, 10 litros de água na canoa. E tem outros que vão dizer assim, cara, eu não vou querer 10 quilos a mais na minha canoa. Estratégico, né? Então, veja bem, aquela equipe que fez um plano estratégico de levar 10, 20 litros d'água, que está carregando aquilo tudo numa forma preventiva, se acontecer alguma coisa ele pode continuar, barrinha energética, gel e tudo, e a outra equipe não está levando nada, como é que a gente vai ajudar uma equipe nesse sentido? Então a gente até força o cara a desistir,
mas a equipe é casca grossa, às vezes querem continuar. E as equipes são resilientes que estão no barco, que começam a ligar para outros barcos para alugar e acabam alugando outro barco no meio da água, para tentar ir atrás e mesmo que seja lá para o final, continuar dando suporte para a equipe. Né? Então tudo pode acontecer, é que nem a gente estava falando, é uma prova dinâmica, onde terminar a prova, cara, é um marco. Eu falo isso, acontece muito isso, as pessoas agora, eles estão naquela mentalidade de que, puxa, cara, eu quero ganhar, que equipe que tá, eu vejo eles se inscrever, mas quantas tem na mista, quem é que tá na mista, e tem um pouco essa especulação para ver um lugar que ele possa ter uma colocação maior, mas pode ter certeza que no meio da prova eles querem chegar, não importa mais colocação, e esse é o espírito da Volta à Ilha, é colocar as pessoas nesse desafio, eles voltam muito mais unidos, quando ele começa e ele termina uma outra pessoa, e eles, assim, eu até falo assim, não escolha o mais forte, escolha assim, os que vocês querem estar mais juntos, né? Porque durante a prova é aquele bem querer, você tá cansado e você vê a tua equipe lá dando o máximo, quando tu pula na água, tu vai querer dar o máximo também, você tá cansado, tá arrebentado, tem vontade até de parar, mas você se supera porque você fala, cara, eu vou ajudar meu time. É esse espírito que tem que ter na Volta à Ilha. Tá. A grande dificuldade de bater esse papo, de conversar com o Fábio é que assim, conforme ele vai falando, vai passando na minha cabeça mais umas 10 perguntas que eu gostaria de fazer. Tanto que isso me levou a mudar a segunda que eu ia fazer. A segunda estava bem relacionada a patrocínio e você deu uma beliscada na resposta da minha segunda pergunta, quando você respondeu a minha primeira. Aí eu aqui viajando, porque eu sou de fato um entusiasta, eu gosto dessa prova, como eu gosto de outras provas, eu acho elas interessantíssimas. Minha cabeça fica pensando, cara, como fazer? E assim, a gente tem 3 pilares financeiros de uma prova. Poder público, quando ele investe de alguma forma, através de estrutura ou investimento em grana. As inscrições dos atletas e quando a gente tem a iniciativa privada que está investindo, né? Seja lá, às vezes, uma iniciativa privada entity das camisetas, já é um custo que sai da nossa planilha e um pesado, né? E você fala com muito orgulho das 38 canoas, né? E tem que ter, né? E é óbvio que quando você fala com orgulho de 38, eu tenho certeza que no teu subconsciente você está pensando, imagina uma largada com 100. Muito bem, a pergunta é a seguinte: evento esportivo é experiência. O cara volta se ele teve uma experiência boa, não necessariamente um resultado bom. E a experiência diz respeito a tudo aquilo. Desde a hora da chegada, do congresso técnico, encontrar amigos, fazer amigos, competir, chegar sei lá em qual momento. E uma festa, no final, sei lá. Fábio, com a dificuldade que a gente sabe que existe hoje no Brasil de captar patrocínio, e você bem falou, que é uma prova que ela larga na hora que o pessoal está chegando na praia e volta quando todo mundo já foi embora. Eu sei que cobrar de você uma pergunta assim, o que fazer, é difícil, porque é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Mas você pensa sobre isso? Porque imagina a Volta à Ilha de Santo Amaro, eu fiz 2 anos, a gente estava conversando lá embaixo, se eu pudesse mecanismo, alguma solução para de repente trazer maiores investimentos, seja de qualquer um desses 3 pilares, para continuar engrandecendo a prova, ou seja, fixando aqueles que estão tendo uma boa experiência, que todos os anos voltam, e trazendo novatos para que cada vez tenham mais canoas na água. Então, João, é sempre muito difícil, né? Você imagina que hoje eu acho que o caminho talvez seja lei de incentivo, porque você chegar hoje numa empresa e você tirar um dinheiro dela, é muito mais tirar um dinheiro e ele começa a pensar, poxa, mas espera aí, caramba, eu vou aportar isso no seu evento. Quando você fala de lei de incentivo, ele você está passando para ele que, veja bem, ele tem X%, 20% mais ou menos do seu imposto, que ele vai, em vez de destinar ao município, ao estado, ele vai destinar a um evento. E ele colocando, né, pagando o imposto dele, não é uma isenção fiscal, mas ele de repente ele está lá colocando e ele tem ainda a chance de a marca dele aparecer, aparecer como imagem, né? Eu acho, veja bem, a grande tendência para nós é esse lado, porque você bater na porta é uma coisa que cara, eu não gosto, João, eu me sinto muito mal e é uma coisa que você vai estar pedindo, né? Pedindo é uma coisa muito ruim. Eu acho que a grande tendência é exatamente isso. A gente tem muito a mídia do nosso lado, a gente tem assessoria boa, a gente tem
a gente tem uma cidade aqui que ela abraçou o esporte. Sabe que eu escutei uma coisa interessante de um grupo que, conversando comigo dentro de um bate-papo, né, entre eles falou assim, cara, sabe o que é engraçado? Que a gente vai para aí, ela tem uma energia legal essa prova, que assim, não é o Fábio Paiva, não é a Canoa Brasil, não é assim, cara, é um monte de gente envolvido querendo que aquilo dê certo, é uma cidade envolvida querendo que dê certo. Nós temos hoje o Dia da Canoa Havaiana em Santos, é o primeiro município a criar isso como projeto de lei, né? Então eu acho que em cima desses resultados de conteúdo e tudo mais, a gente vai chegar a um momento onde, sabe, a gente consegue expor de uma forma muito mais tranquila em termos de entrega para um patrocinador que vai entrar dentro de uma lei de incentivo. Lógico que a gente está meio aprendendo isso, você está envolvido também nessa, a gente está meio aprendendo isso. Mas eu pretendo conhecer melhor para que a gente possa evoluir nesse sentido de grandeza do evento, porque lógico a gente não consegue hoje ficar naquela luta, como você falou, pô, só camiseta, puta, a gente tinha um patrocínio de camiseta, esse ano o cara não deu, pô, cara, 20 e poucos mil reais de camiseta, tu fala, meu Deus do céu, né? Pô, coisa que você não esperava. Eu acho que a primeira coisa quando você coloca a tua cara para bater para um evento, e você sabe bem disso, é o risco, cara, senão você não faz. Eu vou fazer o evento de qualquer jeito, seja para ganhar dinheiro, seja para perder. Eu estou disposto a fazer isso? Estou disposto. O que isso me traz? Dinheiro na realização pessoal então, cara, já valeu, né? Já valeu. Como realização pessoal, você vê as pessoas ficarem felizes de ver, de completar, você vê a emoção que as pessoas na chegada eles se abraçam, choram, se emocionam de ter completado. Isso te dá a força de você falar assim, o ano que vem vamos de novo. Mas nessa semana, mais ou menos, toda a semana que antecede o evento, eu estou dizendo que é a última, entendeu? Porque é muito complicado, você sabe disso. Mas quando chega nesse momento do evento, da realização e tal, a gente já está pensando no próximo, né? Então eu acho que o organizador, como nós estamos conversando lá antes de começar, e trocando uma boa ideia, poucas vezes a gente tem essa oportunidade, né, João? Dois organizadores e tal, e estavam falando. É exatamente isso. As pessoas não imaginam o que a gente corre atrás para que isso tudo dê certo, né? Então eu acho que o grande lado mesmo, vender uma prova dessa, uma prova de grande distância que não é dentro de uma arena, onde o público interage, eu acho que assim, onde eu posso melhorar, o próximo ano fazer uma transmissão ao vivo, com telão na praia, que eu possa interagir com as pessoas, com o público na areia. Então, apesar dela ser fora, eu poder ter uma integração melhor em arena, tentar atrair outras modalidades, porque você vê só, eu tenho uma arena montada, eu gasto uma grana violenta para montar aquela arena, com tenda, com pote, com som, com DJ, com locutor, e largou a prova, só no final da tarde eu vou usar. Então esse ano eu trouxe uma natação de águas abertas para eles fazerem lá, a prefeitura chega e faz lá com tudo pronto. Por que eu não posso trazer uma prova de stand-up? Por que eu não posso trazer um beach tênis? Por que eu não posso trazer um frescobol? Eu acho que o próximo ano, o que eu penso é trabalhar um pouco mais esse lado, de a gente interagir o público, até mesmo, quem sabe colocar umas 2, 3 canoas para você liberar para o público experimentar a modalidade, quer dizer, a gente fomentar o esporte através disso, né? Que você atrai ele para experimentar e ele pode ficar um apaixonado como nós todos somos, né? Bom, pessoal, a gente vai entrar agora na última rodada de perguntas, né? Eu sei que o papo é interessante e com esse timaço aqui, se deixar a gente vira a madrugada, mas não dá, né? A proposta era fazer o programa dentro de 1 hora, já até vamos estourar o prazo planejado. E vamos começar a última rodada de perguntas. E quando eu comecei a falar com o Fábio dessa edição da ilha, ele estava comentando comigo que essa vai ser uma edição especial, né? Tem alguns detalhes aí que você está preparando em relação a fotos, em comemoração. Queria abrir espaço para você comentar um pouquinho sobre isso. O que você tá armando aí para essa volta? Então, Lu, todo ano a gente acaba tendo uma percepção, né, cara? A gente começa a imaginar algumas coisas e a gente sonha com essa prova o tempo todo e algumas ideias surgem, né? Então, veja bem, uma das coisas que a gente estava falando agora, sobre esse negócio, eu consegui aprovar o livro da Volta à Ilha dentro da lei de incentivo, né? Isso quer dizer que vai sair, porque agora uma nova luta é a captação, né? Mas eu consegui
conseguir esse livro, e eu acho que é uma coisa interessante. Porque essa prova, eu acredito que por ela ser a prova que vai ter maior número de participantes, um negócio histórico, com certeza vai criar maior conteúdo de imagens para a gente poder utilizar no livro. Lógico que as fotos lá do início, onde nós tínhamos 6, 7 canoas, onde, né, Maradê usava aquela sunga asa delta. Então, lógico que a gente vai colocar isso também. Mas eu acho que essa prova vai resultar nisso. E o que vai acontecer? O ano que vem vai ser a prova vai ser dia 14 de março, como eu estava falando, a gente estava pensando em não fazer mais, mas eu já estou pensando já na prova. 14 de março de 2020 vai ser a 17ª edição da Volta de Santa Mário, e nós provavelmente vamos fazer o lançamento do livro na prova, onde todos os integrantes vão ganhar um exemplar do livro, e em comemoração a 20 anos de Canoa Havaiana no Brasil, cara. Eu acho que o ano que vem vai ser mágico, e o que vai o que vai fazer ele ser mágico é com certeza essa edição. E uma das coisas interessantes também, que é muito bom a gente frisar, eu gosto muito de história. Eu acho que a história não pode ser perdida, né? As pessoas não podem, daqui a um tempo, ninguém mais sabe quem é um, quem é outro e tudo, mas eu acho que é legal as pessoas novas saberem exatamente o que aconteceu, quem abriu o mato lá atrás para a gente estar aqui, né? E esse ano, lógico, a gente tem os homenageados comuns, né, que é o prefeito, o secretário de esporte e tal, mas tem um homenageado que eu tive um insight e eu acho muito interessante. O nome dele é Henrique Cacilhas. Em Santos, esse cara, ele é um senhor. Em Santos, esse cara, ele é uma pessoa que foi muito importante. Ele criou o Centro Brasileiro de Náutica numa época onde a gente não sabia nada de cultura náutica, e ele é um cara que introduziu o Centro Brasileiro. É muito difícil você falar em vela na região e você não lembrar dessa pessoa. É muito difícil você falar para uma pessoa que tirou carta de arraiz e tal, não ter feito curso com ele, entendeu? Então, é uma pessoa, eu vou dizer para você, eu me arrisco a dizer que talvez a primeira prova de canoagem oceânica foi ele que organizou no Brasil. Me arrisco a dizer isso. Porém, eu digo para você, com certeza, na região foi a primeira. Foi a primeira prova que eu fiz. E eu fiquei pensando, se esse cara não tivesse feito essa prova, será que eu estaria aqui? Quantas pessoas passaram a remar depois do Aloha? Quantas pessoas participaram da minha prova? Você está entendendo como as coisas vão se conectando? O cara que falaram, cara, não podia ter pessoa melhor, merece isso, eu acho que isso tem que ficar na história. Muita gente não sabe disso, muita gente mesmo, mas eu tenho certeza que a gente pode contribuir para as pessoas saberem que, de repente, né, como é que o Fábio Paiva entrou no esporte, porque ele fez um evento onde eu olhei e falei, pô, eu quero participar, né? Então, pô, eu devo, o esporte em Santos Náutico deve muito a ele. E eu acho que essas homenagens a gente deve fazer para as pessoas em vida, e depois que morrem, bicho, já era. Mas esse cara merece, e todo mundo, tenho certeza que vai curtir muito essa homenagem. Bom, legal. A minha última colocação aí para que você opine sobre o tema, eu tinha preparado uma pergunta e tal, mas como o João bem disse, a gente acaba mudando. Você meio que me respondeu sobre o que eu ia perguntar, colocando na tua pauta anterior, que foi falando no entretenimento que tem durante o evento, quando as embarcações estão na parte de fora ou no canal do porto, o que o público está ali vendo. Eu ia te perguntar se um dia nós teremos uma volta à Ilha de Santo Amaro para um individual, né, com solo, em dupla e tal. Eu sei que é uma coisa mais trabalhosa, já existe essa volta, talvez não seja o norte certo para a pergunta que eu faria. Então você veio no tema do ali no meio da arena fazer alguma coisa. Você já deu a dica de que vai ter uma prova de natação. O que a gente pode fazer para acrescentar ali e colocar para quem não está na competição de canoa, e fazer ali uma competição, como você falou, a experiência da vivência da canoa, ou de repente uma competição, uma etapa de campeonato, ou caiaque,
enfim, eu sei que carregar o mundo nas costas é muito difícil, ficar tudo em cima do organizador só, mas onde que a gente junta esforços, né? Tem, por exemplo, tem o João aqui que é um organizador, eu que acabo tendo uma parte também de confederação, que Santos até tá devendo para a canoagem oceânica aí, a VAASC, que já tem uns 2 anos até, talvez, ou mais, que não tem uma competição oficial na cidade. O que a gente consegue chegar? Então, você sabe, é uma boa pergunta. Eu acho que, na realidade, é isso mesmo. A gente tem que unir excelências, né? Como você na tua unidade, o João, né? A gente tem outras pessoas de beach tênis, e eu acho que de stand-up, né? Eu acho que a gente tem que unir essas excelências e, cara, e falar assim, olha, cara, tem uma arena pronta para cá, não vai gastar nada, vamos fazer alguma coisa. Não um evento de, mas podemos fazer, sabe o quê? A base. Podemos fazer uma prova de estreantes, uma prova mais gincana, alguma coisa que você motive, não seja uma coisa que requer uma organização assim impecável, né? Porque o atleta depois de um certo tempo ele é mais exigente, mas uma coisa mais fã, eu acho que é uma coisa interessante, porque você atrai o público, um entretenimento para quem vai estar na areia, né? As vivências, né? Eu acho que isso vai ser interessante. Até também respondo para você sobre aquela de você falar de criar uma individual e tal. Eu, por enquanto, não me arrisco, porque a Molokai tem a individual, mas tem um Scott Boat, tem um barco de acompanhamento para cada barco. Você imagina o custo que é para isso, porque você tem que ter isso. Você não pode ter 50 barcos para fazer, você colocar 4 barcos de apoio, porque a hora que der problema, dá para todo mundo. E você tem que ajudar todo mundo. Então você tem que ter 40 pessoas na água, você tem que ter 40 embarcações para ajudar, por isso que Molokai é tradicional e é cara, porque você cria um plano de resgate dentro de um barco para cada atleta. Tá tudo tranquilo, então é fácil fazer. Mas será que é o momento onde o atleta vai investir uma grana dessa num barco que vai pagar R$3.500 para acompanhar para uma pessoa? É difícil. Para 9 já é complicado dividir isso tudo. Então eu acho ainda que não é o momento. Pode ser que lá na frente a gente deslumbre isso e sinalize um norte para a gente que fala, pô, agora é a hora. Mas eu não vejo isso como uma prova que eu vou organizar. Eu acho que essas de arenas, onde você atrai o público, você faz interagir, né? Eu acho que é a melhor situação para a gente criar a Volta a Santo Amaro, ela mais, né, com as dinâmicas de telão na praia, um telão de LED, onde você pode parar em algum momento e dizer, olha a situação que tá, cria umas imagens, né? Não, eu já fiz essa volta acompanhando a volta de canoa sozinho, é quase que desumano, e foram 77 quilômetros. Eu imagino um cara que já remou 24 horas fazendo 2 vezes essa volta, então assim, entendo a resposta. Bom, vamos lá, Fabião, voltando lá à disputa também, até onde você acha que pode chegar esse recorde? Recorde de tempo, eu digo. Você acha que os atletas, essa volta, nessa edição, você acha, dependendo de uma condição perfeita, pode ser baixado de novo esse recorde? O que você espera pelas equipes que estão aí? Eu vi que a Brucutu está voltando com atletas da primeira geração, de 2004, uma galera antiga que está voltando, e isso que resgatou atletas da antiga, que estão todos preparados. Tem uma equipe em Santos, tem pessoal, os chilenos não acredito muito, porque eles nunca competiram mais do que 24 quilômetros e nunca fizeram muitas trocas, então eles vão chegar aí para aprender. Mas você acha que dá para as equipes que estão aí para brigar, para baixar tempo? Como é que você está vendo isso? Não, eu vejo isso assim, conforme as equipes vão fazendo as edições, elas vão criando mais experiências e vão criando as suas estratégias com mais facilidade, né? Porque a primeira vez que você faz a volta é meio confuso, você não consegue entender direito, então você vê que tem canoa que às vezes começa a remar no baixio e ela começa a perder velocidade, você vê às vezes que o barco atola, quer dizer, então são situações que eles, com a experiência, eles vão começando a aprender, o próximo ano eu vou não sei o que, o próximo ano eu tenho que ter um barco, o próximo ano eu não posso fazer a troca antes da curva sinuosa. Lógico, você vai fazer a troca antes da curva sinuosa, a canoa tangencia e faz a curva cotovelo, e o barco tem que ir lá para o outro lado, quer dizer, então, aí o barco vai, recolhe os 3 na água, quando ele vai para o outro lado, ele já não consegue mais pegar a canoa de acordo com a motorização que ele tem. Então, às vezes, você tem essas coisas acontecendo e as pessoas vão entendendo que, eu preciso ter um barco um pouquinho mais veloz, eu preciso ter um marinheiro que entenda um pouco mais, eu preciso ter um cara no meu barco, um staff que ele consiga entender.
Eu consigo ter um staff que o cara esteja controlando e ele fala assim, puta, tá caindo a velocidade, faz a troca logo, tal. Isso são os pontos estratégicos que as equipes vão adquirindo. Logicamente, junto a isso, tem o fator também que a gente tem da maré, né? Então, veja bem, nós estamos numa ilha, quando enche a maré, ela enche assim. Então, você vai passar para cá, você aqui está pegando a favor, mas no estofo dela, tu pega o resto contra. Então, como é que é essa influência? Amplitude de maré é dia de amplitude de maré muito alta, né? Tem muito vento naquele dia, porque a canoa, ela é área vélica, ela está mais projetada para fora da água do que para dentro da água. Então, às vezes, o vento, ele influencia muito mais do que a corrente. Então, depende da corrente, ele não influencia tanto. Da maré contra, são pré-mar e baixa-mar, que não tem tanta amplitude, que a corrente está contra, mas o vento tá a favor, ótimo, boa, vamos embora. Então, acontece, então, eu falo o fator sorte. Essa prova, ela é uma prova que esse ano talvez vai favorecer um pouco. As equipes rápidas vão entrar com ela ainda um pouco na enchente. E no estofo vão pegar ela vazando até aqui. Agora depende do vento também. Então pode ser que nessa prova a gente tenha aí alguma quebra de recorde que vai ajudar em termos da condição, né? Na condição de maré, né? Agora, lógico, condição física e todos estarem bem. Às vezes tem pessoas fortes pra caramba, mas passou mal. Então existe isso. Eu acho assim, a SAMU bateu um recorde muito violento, né, cara? Eu acho que vamos torcer para que a gente consiga cada vez mais as equipes se aperfeiçoando no evento, criando suas estratégias com mais experiência, né? Criando um time mais coeso. Eu acredito que aos poucos a gente vai baixando um pouco, sim. Fábio, me fala uma coisa, em que momento você acha, de antecedência à prova, que as equipes vão se formando e vão se montando? Afinal de contas, as equipes de OC6, aquelas que vão para campeonatos, né, brasileiro, Aloha, outros tantos, elas já são equipes pré-formadas, né, que treinam juntos, etc e tal, a sua maioria para buscar bons resultados. Aqui ele tem que colocar mais 3, né? E é óbvio que você vai ter então aí equipes competitivas e equipes festivas, né? Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu vi um live ou uma fala sua na internet onde você fala assim: parabéns atletas, vocês já passaram pela primeira e talvez a mais difícil etapa, que eu entendo que seja isso, né? Em que momento a prova começa a ser vendida ou começa a ser anunciada? E em que momento você acha que os atletas começam a se preparar para essa prova? Se é quando ela começa a ser ativada por você, né? E quanto tempo antes você acha ou você aconselharia que as equipes, terminou esse ano, poxa, vamos fazer o ano que vem? Vamos. Já deveriam começar a se estruturar, porque financeiramente, obviamente, com todos esses detalhes, caprichos da prova, estudo, né, de aonde fazer a melhor troca, por onde passar, onde está o baixo, quer dizer, tem tanta coisa. Em que momento você aconselharia que o atleta deve começar a formar a sua própria equipe, os atletas, né, e fazer um estudo da competição para ter um bom resultado, seja ele de pódio ou seja ele de experiência, de diversão? Então, João, na realidade, assim, eu acredito que é uma dificuldade. Por isso que eu digo, quando a pessoa está na largada, quando a gente estiver na largada, eu digo com muita clareza que as equipes completaram 70% da prova, porque exatamente como você falou, você para ter 9, você vai desmantelar alguma equipe, com certeza isso vai acontecer. Quer dizer, eu acredito assim, o que vai fazer a gente ter aí é um comprometimento individual. Eu vou te dar um exemplo do rafting. Eu fui para Mundial de Rafting, a gente ganhou 4 anos no Campeonato Brasileiro de Rafting e nós ficamos em medalha de prata nos Jogos Mundiais da Natureza. O que me surpreendeu foi a Eslovênia, porque tem a prova de slalom, onde você tem as balizas e você sobe a baliza vermelha, desce na verde e tal, e você faz uma manobra na prova de slalom. E quando eu via a Eslovênia competir, eu falava assim, cara, isso aí é uma maestria, cara. Os caras estão totalmente engrenados, os movimentos e tal, e faz a curva e tal. É um negócio, um conjunto tão perfeito que você fala, e um treinamento assim perfeito. E me surpreendeu, e o que eu fui perguntar para eles? Quantas vezes vocês treinam junto por semana? Sabe o cara me respondeu? A gente se encontra 2 vezes por ano. Por quê? Porque existe um comprometimento individual muito grande.
Quando a gente faz um grupo de OC6 aqui, o que pode muito acontecer é falar assim, puta, tá chovendo, puta, vou sair para treinar sozinho, puta, a prova vai ser só tal dia, putz, cara, aí nós somos em 6, não é hoje que vai fazer a diferença. Isso é a nossa cabeça. Uma cabeça de atleta de alto nível, ele vai dizer, não, cara, eu vou fazer diferença. Porque eu tenho certeza que todos do meu grupo está treinando forte todos os dias, da forma que nós nos comprometemos. Eu acho que a hora que essa consciência, ela cair, isso na real, dentro do time, eu acho que fica muito mais fácil montar 9, né? E desde que os 9 tenham esse comprometimento individual, seja lá onde ele estiver. Porque é muito complicado. Você sabe que se a gente for combinar uma coisa em 3 já é complicado. Combinar em 9, então, né, já é complicado mais ainda. Então eu acho que a hora que essa consciência, essa maturidade de competidor começar a entrar forte, muita coisa vai mudar. Eu acho que para a volta a Santo Amaro, com certeza esse comprometimento individual e depois combinar de se encontrar junto para afinar sincronismos, afinar estratégia, nós vamos ter equipes fortes, bem treinadas, cada vez mais capacitadas para fazer a prova, como a minha prova, como a sua, como qualquer uma. Mas eu acredito assim que uns 4 meses assim, você já focado na prova, eu acho que desde que tenha mantido um treinamento individual, com provas, com os seus desafios próprios, eu acho que é um bom mês. Mas infelizmente a gente nota que fica um catacata meio em cima da prova ainda, a gente nota um pouco isso, né? Mas vamos tentando mudar, porque o evento vai crescendo, as pessoas vão querendo, acabam a prova, já ficam comprometidas para querer participar da outra, mas isso só acontece mais próximo do evento, não tem como. Aliás, as inscrições elas abrem bem antes, né? Divulga pra gente aí já como tem a data de 2020, Sim. quando que abrem as inscrições já para os atletas se programarem aí com Exatamente, é nesse intuito, porque veja bem, a gente não pode mudar a data. Então, você hoje comprando com 10 meses de antecedência a sua passagem, você fazendo um bom planejamento de custo disso tudo, que fica tudo muito mais barato. Você vai fechar a tua passagem 8 meses antes, você vai fechar um hotel 6 meses antes, quer dizer, começa a ter um estudo estratégico financeiro do time, né? Que tudo isso faz parte, né? Então é exatamente isso. Eu acho que as coisas vão se aperfeiçoando. Eu acho que isso está acontecendo um pouco, né? Com a volta a Santo Amaro. As pessoas estão começando a se articular melhor, a ficarem mais engajadas dentro da proposta de vir aqui e fazer o melhor possível, né? Muito bem. Com essa rodada aí de perguntas, então a gente termina esse live, esse hangout da remada, que foi especial sobre a volta à Ilha de Santo Amaro. Quero fazer um convite aqui para quem está nos assistindo, que não for competir, mas para conferir a prova. A largada vai ser às 8 horas da manhã desse sábado, ali da Praia da Aparecida, em Santos. E a chegada, as primeiras canoas, por volta de 2h30 da tarde. Acredito. 2 horas. 2 horas, né? Se largar às 8, 2 da tarde, acho que a primeira já tá lá. Então, olha aí, tá feito o convite. Quero agradecer em especial a todos os participantes aqui, em especial ao meu amigo Márcio, da MS Content, que me deu uma força aqui fazendo as filmagens aqui. Obrigado, Márcio, obrigado a todos da MS Content. Agradecer ao Lucas, do Baraçaí, que ofereceu o espaço pra gente aqui, e além de tudo é um dos patrocinadores da Volta à Ilha. Então, quem tá vendo e vai competir, vem conhecer o bar aqui, fica no Gonzaga, Rua Tolentino Filgueiras. Decoração tem tudo a ver com a gente, com a nossa tribo, e altos pratos também. Agradecer ao Sestaro, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande mestre Fábio Paiva, uma honra tê-lo aqui. Fábio Maradei, mestre. Obrigado. Também. João Castro, o cara que faz as coisas acontecerem aí do Aloha. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que a gente vai estar fazendo uns lives ao vivo durante a volta à Ilha de Santo Amaro, só pelo nosso Instagram, Aloha Spirit Club. Então, no sábado, quem quiser acompanhar, dá um confere ali, a gente vai estar fazendo live. O Bonfá vai fazer também, ele vai ser locutor da prova. Era para ele estar aqui hoje, mas infelizmente não deu o Bonfá aí por questões profissionais, mas ele vai estar lá fazendo a locução. Eu e ele vamos estar fazendo lives, ele no perfil dele, eu vou estar fazendo no Aloha Spirit Club.
no Instagram. Tá feito o convite. Muito obrigado. Então, nos vemos sábado na volta à Ilha Santo Amaro. Aloha! Aloha! Criação, Lu, de trazer essas feras aí, hein? Caramba, dá pra ficar aí 4 horas. Se deixar, assunto aqui Não, é legal, né, cara? Porque assim, o bate-papo é legal. Eu fico imaginando o dia ligar uma câmera duas assim, sentar uma galera assim que tem conteúdo, né? E ficar tomando uma cerveja ou um café e tá falando. Aí pega esse vídeo e dá uma editada, porra. Sim. Se a gente for lembrar das histórias das voltas. Você tem 15 minutos com esse aqui já, meu. A primeira volta a gente não sabia nada como é que ia acontecer. A gente foi na raça. Nem imaginava. Nem o organizador imaginava. Eu lembro, teve uma hora que a gente estava em terceiro, pô, a equipe virou na nossa frente, você estava em segundo. Aí o time tá, vamos, que nem louco, meu. Tava nem na metade da prova. Começou que nem louco, esguelando mesmo pra vamos. Com a faca nos dentes. Tá na hora, isso aqui é louco. Você tá no canal de Vertical. Sabe que você tava falando da corrida de água? Ó, viu? Não, só terminou. Não, daí depois entrou no canal, meu. Pô, encalhava. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Dava na Baixinho, lancha. quantas